Acho que muitas pessoas já nos conhecem, né? A mim e a Cris. Então, eu sou a Luciana Signorini, eu sou a consultora do FEST do Pilates, e convidamos hoje a Selma. A Selma França é fisioterapeuta, mas ela também é bailarina profissional, com uma formação em dança e uma experiência motora e de ensinar a movimentar incrível. E hoje ela veio falar um pouco para a gente sobre a experiência dela com dor lombar no ambiente do Pilates. Eu acho que é um tema recorrente nos nossos estúdios todos os dias, né? E ela vai contribuir um pouquinho com a gente nesse tema hoje. Seja bem-vinda, Selma. Muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer a vocês, né, a FEST, por estar me proporcionando esse momento e as pessoas que estão assistindo. Eu espero realmente contribuir, né, com a minha experiência. Eu gostaria de falar para vocês que são 20 anos trabalhando dentro de estúdio, né, com a visão do Pilates científico, mas ainda assim eu tenho muitas surpresas e nada é uma receita de bolo, né? A gente está sempre na verdade, se deparando com coisas inusitadas. Então, tudo que eu falar aqui, as pessoas podem duvidar, né, porque essa é a experiência minha, na realidade, né? Então, as pessoas fiquem à vontade para perguntar, para discordar, enfim, tá? Isso aí. Oi, gente, eu sou a Cristiane, né? Eu acho que muitos aí já me conhecem, né, pelos webinários anteriores. Eu sou consultora do FEST do Pilates também, sou fisioterapeuta, tenho mestrado em Ciência da Reabilitação e sou coordenadora do Pilates do Minas Tênis Clube. Né? Hoje a gente está aí com a Selma, a gente está muito feliz dela ter aceitado o nosso convite para participar desse webinar com um tema igual as duas falaram sobre dor lombar, que é um público muito frequente no nosso Pilates, né? E a gente aí sempre na busca de atendê-los com cada vez mais excelência. E eu tenho certeza que a Selma, com toda essa experiência dela, ela vai contribuir aí para aumentar a qualidade dos nossos atendimentos. E amanhã, quando vocês forem atender os seus alunos do Pilates com dor lombar, vocês já vão ter uma abordagem, às vezes, uma luzinha aí um pouquinho diferente. A gente espera que isso aconteça e eu tenho certeza que vai acontecer. Obrigada, né? Tamara. Daí. Vamos começar, então, né? Sim. Então, antes de você começar a sua aula, a gente queria que você falasse rapidinho, uns 2 minutinhos, um pouquinho da sua história no Pilates, quanto tempo de experiência que você tem, sobre a sua formação dentro do Pilates, porque a gente já começa a aula logo em seguida. Tá bom, tá certo. Bom, meu nome é Selma França, eu comecei a fazer Pilates em 1991 com a Alice, fiz Pilates com ela até 94, mas não fiz direto, eu tinha alguns hiatos porque viajava, enfim, aconteciam outras coisas em minha vida. E eu estava fazendo faculdade de dança nessa época, então nesse período as pessoas faziam, os bailarinos faziam muitas aulas, né? Era um momento de investigação para melhorar a performance. E eu acho que cerca de 95, 96, aproximadamente, ela me chamou para fazer assistência no estúdio dela. Era um repertório completamente diferente do repertório que a gente utiliza hoje, e porque logo depois veio o Polestar, né, que é a empresa que nós somos licenciados, né, a Fisiopilates é licenciada Polestar, a Fisiopilates é Polestar do Brasil, na realidade, que existe o Polestar Internacional, né, que está nos 5 continentes. Nós somos da América do Sul, do Brasil, especificamente do Brasil. E eu fiz a formação com o Brent, me certifiquei em vários, não várias linhas de Pilates, mas vários programas de Pilates dentro, fiz de reabilitação, fiz Pilates Estúdio, fiz o Pilates Alegro, que hoje chama Reforma Avançado, me certifiquei internacionalmente, e INET também. E daí começamos a viajar com ele e nos tornamos educadores. Eu me tornei educadora.
Mas eu tive, assim, uma experiência muito importante nesse período também, que eu gosto muito de salientar, que é o trabalho com o Dr. Durval Crachete, aqui no Hospital das Clínicas. Eu era formada em dança ainda, só em dança, e tinha Pilates. E ele resolveu colocar na equipe multidisciplinar dele o método, convidou a Alice, que me convidou, e veio a Helena Matias, Georgia Oliveira também. Nós montamos o primeiro estúdio dentro do hospital aqui no HC, em Salvador, Bahia. E eu acho que foi uma experiência, uma das experiências mais fortes que eu tive, porque eu gostaria de salientar, porque foi nesse momento que eu entendi que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Completamente. Diferente. Por mais que a gente tente caminhar junto com a teoria, tem muita coisa. Na grande maioria das vezes é sempre uma surpresa, né? Encontrar alguém que precise ressignificar aquele corpo, aquela pessoa que tem uma dor, né, importante, mas que às vezes não tem uma cognição que você espera, você acha que vai estar tudo certo, que aquele programa de exercício que você fez vai realmente atender, mas na hora de você comandar, a pessoa não responde, enfim, existem milhões de variáveis dentro disso. Então, eu aprendi, acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi, e eu acho até que eu coloco uma frase aí no meu PowerPoint, é que, assim, a individualidade biológica existe, né, a especificidade existe, está o tempo inteiro convidando a gente a não viajar na questão da receita do bolo, né, porque a receita tem outros aspectos que nós precisamos avaliar, né, quando lidamos com o paciente que tem realmente uma dor, né? Então, é isso aí, Selma falou tudo. É importante para mim. Então é Vamos isso. começar. Vamos começar. Uma ótima aula para todos. Não deixe de deixar no nosso chat as perguntas, porque no final a gente volta e aí a Sam vai responder todo mundo. Vamos criar um fórum bem bacana hoje aqui também. Tá bom, vamos lá. Bom, eu já agradeci, né, a festa, já falei sobre a Fisiopilates, que é uma empresa pioneira, né, do Pilates aqui no Brasil, foi trazida por Alice Becker. Brent Anderson também, do Polestar, né, que é presidente do Polestar. Ele trouxe o Pilates científico, ele é pioneiro do Pilates científico aqui no país, trouxe em 1998, eu fiz parte da primeira turma, e a gente tem a revista, a Fisiopilates tem a revista Mais Que Pilates, né, que eu também gostaria de agradecer, porque é uma revista que publica muitos vídeos, né, tem muitas pessoas colaboram com essa revista, é uma revista muito rica, de qualidade, de fato, né, que propagam pilares de qualidade. Enfim, vou passando adiante agora. Vamos lá. Eu queria agradecer a todas essas marcas que estão aí, né, principalmente essas três, que na realidade elas acabam sendo uma só, Fisiopilates, Polestar, né, a Mais Que Pilates, que me deram esse pensamento clínico e crítico, né, a respeito do cliente, do paciente. E a FEST por estar possibilitando para a gente avaliações, facilitando a vida dos fisioterapeutas, né, e pelo convite. Obrigada mais uma vez. Vou passar aqui. Ai, passei demais, só um minutinho. Então, eu peguei essa frase de Immanuel Kant, que é um filósofo prussiano, e ele fala assim, que avalia-se a inteligência do indivíduo pela quantidade de incerteza que ele é capaz de suportar. Também li um artigo, não é um artigo científico, mas é um artigo escrito por um fisioterapeuta, que fala o fisioterapeuta do futuro, né? A intolerância à incerteza. Na verdade, que ele deve ser tolerante à incerteza. Por quê? Porque tem muita coisa sendo estudada, muita coisa sendo descoberta, vários paradigmas sendo quebrados. O paciente hoje, ele deve ser avaliado não só pelos testes físicos, mas pelos aspectos psicossociais também, que envolvem. Na verdade, eu já ouço falar sobre isso desde quando eu fiz
minha pós-graduação em clínica de dor com o pessoal da USP. Isso, na verdade, não é novo, mas, assim, me perdi um pouco aqui, porque eu estou bem cansada, mas, assim, a gente, na realidade, vive esse momento, que é um momento de muita informação, né? Com todo tempo está surgindo, a todo tempo, artigos e mais artigos, e isso faz com que a gente não consiga, de fato, saber o que, que pode ser certo para o nosso paciente, né? Eu acho que a gente só consegue uma luz quando a gente convive mais tempo com ele, quando nós somos capazes de, o tempo inteiro, estar avaliando. E mesmo assim, existem as variáveis da vida dele, né? Então, assim, é difícil a gente viver, né, com essas incertezas. Será que a minha abordagem é a melhor abordagem? Será que a do meu colega é a melhor abordagem? Enfim, então, a gente começa a ver que as doenças, né, os próprios artigos científicos falam, as patologias ou as condições, elas devem ser tratadas multidisciplinarmente, né, e ainda com os profissionais se comunicando, porque eu não posso jamais dizer que o que eu vou fazer é soberano, é único, e vai dar conta de tudo. Então, eu sempre pontuo muito isso no meu trabalho. Eu acho que a maior riqueza que eu tenho como profissional é pensar dessa forma. Deixa eu ver se eu passo adiante aqui. Bom, a dor lombar, vou falar, é mais uma abordagem da Fisiopilates Polestar Internacional, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho como é que a gente raciocina. Mas, dentro do trabalho do Polestar, existem outras formas de você pensar também a dor lombar. Então, essa foi a que eu encontrei, essa teoria que eu vou discutir um pouquinho com vocês, foi a que eu acho que eu me dei bem com ela, é que eu consigo transitar de uma forma mais tranquila, é mais, talvez, fácil para mim, é mais fluido para mim. Bom, dor lombar, né? Então, assim, a dor lombar, ela é uma entidade, né? As pesquisas científicas falam que entre 80% a 90% da população vai sofrer um episódio de dor lombar pelo menos uma vez na vida, né? Muitos vão evoluir para a cura e outros para a cronicidade, né? Acredito que muitos para a cronicidade. O Wendel fala que é o grande desastre do século XX, né? Porque a dor lombar, ela é multifatorial, ela é epidêmica, né? Os sistemas de classificação não conseguem, quer dizer, estão tentando já há algum tempo classificar a dor lombar e não conseguem classificar. Ela é responsável por uma grande parte do absenteísmo no trabalho, né? Ou seja, as pessoas faltam muito por dor lombar. Ela é a segunda maior patologia que afasta no trabalho. A primeira é a cefaleia, ela só perde para a cefaleia. E ela também é responsável aqui no Brasil por uma grande parte de aposentados, de pessoas que se aposentam por causa de dor lombar. Então, é epidêmica, né? Os artigos, os periódicos, né, têm falado muito sobre a dor lombar. Ela é falada já desde os anos 90, muitos artigos tentam elucidar a dor lombar e, na realidade, a gente ainda não conseguiu chegar. Estamos tentando, né? Estamos caminhando. Enfim, vamos lá. Então, a dor lombar se consolidou como a maior causa da incapacidade do mundo, né? Isso é da revista The Lancet, de março agora de 2018. É uma condição que afeta 540 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, são dados preocupantes, né? Para que nós, assim, é um alerta para que dentro dos estudos nós possamos
pensar, raciocinar sobre a dor lombar o tempo inteiro, porque a grande maioria dos nossos pacientes tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui. Não, eu sinto aquele incômodo. Ou aquelas pessoas que chegam e que não conseguem fazer as atividades de vida diária, não conseguem agachar, né? Enfim, eu acho que isso realmente na prática eu tenho visto ao longo dos anos acontecer. É uma quantidade muito grande de pessoas que têm dor lombar. Então, a dor lombar, ela hoje em dia, qualquer dor hoje em dia, e principalmente a dor lombar, os artigos vêm falando muito do tratamento multidisciplinar. E isso nós já fazíamos, a gente já fazia isso aqui em Salvador, no Hospital das Clínicas, em 1998, 97, 97 não, desculpe, 98, 99, 2000, né? Era equipe multidisciplinar, equipe de Dr. Durval, então tinha psicólogos, psiquiatras, tinham pessoas que trabalhavam com dança, tinham uns nós de pilates, tinham fisioterapeutas, RPGistas, nutricionistas, enfim, uma gama de profissionais para tratar diversas dores, né? Na verdade, nós estávamos com pacientes crônicos e a gente precisava dessa equipe multidisciplinar, porque o crônico, ele é muito mais multifatorial, né? Mas, assim, hoje os artigos falam que também o agudo, ele acaba a gente precisa avaliá-los pelo aspecto biopsicossocial mesmo. Não pode só ser pelo bio, tá? Então, eu penso dessa forma. E nós do Postar, Fisiopilates, pensamos também. Então, eu coloquei a interrogação, né? Assim, porque para mim é uma interrogação. Então, como a maioria dos pacientes com dor lombar e aguda e subaguda melhoram com o tempo, independente do tratamento, aí é que é a minha interrogação. Eu vou falar para vocês depois. Clínicos e pacientes devem selecionar o tratamento não farmacológico com calor superficial, que é a evidência de qualidade moderada, massagem, acupuntura ou manipulação espinhal. Então, assim, quando eles colocam, como a maioria dos pacientes com dor lombar, aguda e subaguda melhora com o tempo, independente do tratamento, é a parte da autorregulação, né, do corpo. O corpo tem um mecanismo de autorregulação. Então, ele mesmo procura cura. Mas o que me preocupa, né, com essa sugestão, né, do artigo, é que as pessoas melhoram, mas elas ficam com sequelas, né? Elas ficam com cinesiofobia, né? Elas ficam com o movimento com espasmo, né? E aí é que elas ficam mais propensas a terem uma recorrência, né? Por conta de não ter feito um tratamento. Eu acho que se existe uma condição, uma condição de, assim, de doença, né? Eu acho que todas as pessoas, elas deveriam, na verdade, se tratarem. E no caso de doenças relativas ao aparelho locomotor, a reeducação funcional é importantíssimo, o exercício físico que ele possa equilibrar aquele corpo, né, levar aquele corpo para voltar a fazer aquela tarefa que ele, com certeza, muito provavelmente, ele não vai estar fazendo mais como ele fazia antes, né? Aí tem outra colocação: se o tratamento farmacológico for desejado pelos médicos e pacientes, devem ser selecionados anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Evidência de qualidade moderada do Colégio Americano de 2017, essas duas frases aí, esses dois parágrafos. Então, aqui no Brasil, nós, quando temos algum problema, alguma dor nas costas,
as pessoas vão até a farmácia e compram anti-inflamatório, né? E acham que está tudo resolvido. As pessoas acham que tudo se resolveu ali porque a dor acabou. Na realidade, a dor acaba, pode ser que ela acabe, né, durante um período, mas aquele corpo ele já fica marcado, né? Ele fica com uma história de uma lesão. O tecido ele é massacrado quando ele sofre um episódio agudo. Então, eu acredito, eu sou da parte de exercício físico, eu acredito que aquele tecido ele precisa ser reeducado, ele precisa ser restaurado, né? Ele precisa ser entendido de novo, para que ele volte a fazer as atividades de uma forma saudável, sem tanto risco de ter outro impedimento, a lesão aparecer novamente. Algumas linhas falam da questão da ligação entre a lesão com algum acontecimento doloroso na vida, né? Que aí são os aspectos né, também ligados à lesão. Às vezes você tem a lesão justamente quando acontece alguma situação na sua vida, né, que assim, marcante, dolorosa, assim, a nível psicológico. E quando aquilo passa a dor. Aí, se vem de novo um evento, né, como um luto, alguma coisa, aí a dor parece que volta. Então, a dor parece estar atrelada, segundo alguns artigos, né, com esse aspecto psíquico, né, com o que o paciente sente. E tem a questão também, eles falam da questão biopsicossocial, né, não é só o bio, não é só o psíquico e nem é só o social, são os três juntos quando a gente vai avaliar, ou quando a gente vai prescrever, ou quando a gente vai, quando nós vamos dar exercícios físicos, né? É importante ver esse paciente como um todo. Então, a revista The Lancet fala que a maioria dos pacientes com dores lombares recebe o tratamento errado. Bom, a consideração que eu tenho a fazer a partir dessa frase aí é que eu acredito, Selma, que os profissionais, eles não se comunicam. Não existe uma comunicação uma comunicação eficiente entre... Deixa eu ligar aqui meu computador, porque ele desconectou. E está baixando a bateria. Só um minutinho. Desculpe, gente, aqui já estava baixando a bateria demais. E aí eu precisei interromper. Então, assim, eu acho que a comunicação entre o paciente, mais entre os profissionais, talvez, né? Porque hoje o paciente, ele é um cliente, na realidade. Ele vem até a gente, mas ele já estudou o problema dele, ele já foi na internet, ele já olhou, ele já sabe, às vezes, até que músculo né, que está ali. E eu acho que a dificuldade nessa frase aí de receber o tratamento errado, ele tem a ver muito com a falta de comunicação, que nós profissionais, assim, temos, né? A gente não se comunica como a gente deveria se comunicar. Porque se é uma condição que é multifatorial, né, multidisciplinar, a minha técnica, ela não é uma técnica soberana. Existem outras coisas que podem estar ajudando o cliente, o nosso paciente, cliente, seja o que for, como a gente chama, a ter uma melhora considerável se unirmos outras técnicas, se nós nos comunicarmos um pouco mais. Então, eu acho que a comunicação aí é imprescindível, e por isso que o tratamento algumas vezes não dá certo, por conta de cada um achar que sua técnica é soberana, seu método é soberano, e não é, na realidade. Né?
Então, opioides tem sido a primeira intervenção, ao invés de atenção primária, com a indicação de reeducação postural e manutenção da rotina diária. Bom, eu já falei que eu acho que todo mundo corre para as farmácias, né, para buscarem os opioides, né, e aqui no Brasil isso é constante. Em outros países as pessoas precisam ter receita, então elas vão até o médico receita o opioide, tá? E outra coisa, aqui no Brasil a gente não tem um programa de atenção primária, não existe isso, e a atenção primária, na realidade, ela não é quando você tem a lesão, até onde eu entendo. A atenção primária é uma prevenção que você faz, né? Para que a pessoa não chegue até a lesão, né? De fato. Quando a pessoa já tem a lesão, a gente já está na atenção secundária aí, certo? E, no caso, a terciária seria para que ele não volte a ter a lesão. Aí ele vai ter, seria como se fossem recomendações que ele teria que ter para que isso não volte a acontecer. Nós não temos no Brasil esse tipo de cuidado. Para vocês refletirem comigo um pouco, as crianças, elas não têm uma educação corporal. Isso deve ser desde a educação de base, né? O corpo é o que te representa. As crianças não sabem onde é que o fígado, onde está o fígado, onde estão os rins, né? Sabem só cabeça, ombro, joelho e pé. Eu ainda, assim, eu me lembro de Vanessa, é uma educadora da Fisiopilates, que ela fala muito dessa questão de o aluno às vezes chega na sala de aula e a gente pede para que levante o braço, e aí o aluno não sabe direito, né, o que seria levantar um braço, levanta a perna. Assim, não chega a ser tão gritante assim, mas acontece alguma coisa que não é tão coordenada quando a gente pede. Ela fala cabeça, ombro, joelho e pé. Mas na realidade não é só cabeça, ombro, joelho e pé. Tem outras coisas que a gente precisa, eu acho que desde pequeno, entender sobre nós mesmos, né? Em relação ao sentir, que eu acho que na educação de base nós deveríamos estimular mais. Então, esses dois parágrafos são da revista The Lancet de março de 2018. Eu interpreto dessa forma. Bom, se eles recebem um tratamento errado, não é estranho que a maioria terá recorrência em um ano, né? Muito provavelmente vão ter recorrência mesmo. Se os profissionais não se comunicam, se a pessoa não cuida do corpo, se ela negligencia, muito provavelmente ela vai ter recorrência. A Liz Stolze, que é uma das pesquisadoras do Polestar, ela fez esse artigo em 2003, né, publicou, e ela fala assim que a grande questão relacionada à dor lombar é a dificuldade em classificá-la. Segundo a Liz, né, muitos pesquisadores afirmam que pacientes com lombalgia não são um grupo homogêneo e devem ser classificados em subgrupos de indivíduos que compartilham um quadro clínico semelhante. O sistema de classificação pode orientar o diagnóstico, o tratamento e melhorar a tomada global de decisões na terapêutica dos pacientes. Falou isso em 2013. A gente nunca vai ter grupos homogêneos, na realidade. Se tiver trigêmeos que tenham dores lombares, um faz dança, o outro não faz atividade física nenhuma, o outro faz escalada, são personalidades diferentes. Eu não acredito que esse sistema a gente consiga, eu particularmente, esse grupo homogêneo, né, são muitas variáveis. Na prática a gente vê isso, né, que cada ser humano é um ser humano e ele traz a história dele, é muito dele, né, é individual. E cada dia, apesar do TBC, né, tem uma sugestão de classificação, não da dor, mas em classificar os pacientes, né? Eu ainda acho que assim, não consigo ver muito claramente
esses grupos homogêneos, ou um conjunto de exercícios que possam atender a esses subgrupos homogêneos. Então, nos guidelines, a gente tem vários guidelines aí, e que eles falam, né, em relação ao tempo, a dor aguda ou subaguda, ela tem duração de 3 meses, e ela vai ter uma finalização dos sintomas ao final de, realmente, de 3 meses. Passando disso, a gente já entra na questão da cronicidade, a dor crônica, né? Eu aprendi, quando eu fiz a minha pós-graduação em clínica de dor, na USP, que a gente tem um tempo para cada tecido, o corpo reparar aquele tecido. Mas depois que você passa do tempo de cura do tecido lesado, e você sofreu o episódio de dor e foi muito intenso, a tendência, se você não tratou, enfim, ou não conseguiu encontrar alternativas para a diminuição da dor, o sistema nervoso central, né, ele cria os mapas de dor através das fibras, né, nociceptivas, dessas informações que são das fibras da delta C, né, e tem até outra fibra também, eu não estudei ainda sobre isso, mas que são as fibras que enviam a informação de dor e que fazem sinapses lá no corpo posterior da medula, enfim, e que se formam esses mapas corticais que a gente chama de sensibilização central, né? O indivíduo, ele fica mais sensível à dor, né? E pode desenvolver hiperalgesia, né? Que é uma dor exagerada ao pequeno toque, ou que é o caso da fibromialgia, né? Aí, enfim, que são, acredito que nada mais do que as dores crônicas, as dores da fibromialgia, as dores da alma também, acredito eu, né, por esse aspecto biopsicossocial, né, psicossocial também. E os guidelines, eles falam das dores específicas, que elas são 5%. Esses 5% são aquelas dores que a gente consegue ver uma causa biológica, né, ou uma fratura, ou um tumor, ou uma herniação discal. Isso faz parte de 5%. E as dores inespecíficas são aquelas que a gente não consegue, de forma nenhuma, identificar qual é a causa. A pessoa tem a dor, e hoje em dia, até as pessoas que estudam o sistema miofacial, né, falam muito dessa inteligência do sistema de fáscias, né, e que os médicos também não dão, nem nós profissionais, nem os médicos, não dão a importância devida, porque é um tecido extremamente rico de informação, extremamente inteligente, mas responsável por muitas das nossas dores. Então, desculpe, acho que entrou alguma coisa aqui. Então, essas dores inespecíficas, elas fazem parte de 95%. Ou seja, 95% a gente não consegue identificar, segundo os guidelines, tá? Bom, o TBC é um artigo que tenta classificar mais ou menos como a gente, na verdade, ele tenta direcionar uma tentativa que ele vem já desde os anos 90 tentando classificar, né, o paciente, né, e as tomadas de decisões. E esse último TBC agora, ele traz algumas coisas interessantes, alguns boxes interessantes. E aí ele fala do nível de primeiro cuidado, que existem 2 formas de a gente, né, começar a nossa abordagem, que seria a nível de primeiro cuidado, né, que seria a gente objetiva, determinar se o paciente é candidato apropriado para a reabilitação, né, então a gente procura nesse
primeiro nível de cuidado, né, ver se o paciente deve estar na mão da gente, ou se ele deve ir para o médico, né, se a gente consegue dar conta, né, daquela questão. Então, nesse nível de primeiro cuidado, a gente também tem que fazer exclusão de patologias e comorbidades graves, né, que essas daí são as bandeiras vermelhas. E a gente precisa entregar, de fato, para o profissional que pode lidar com isso. Então, também nesse nível de primeiro contato, se o paciente é encaminhado para a gestão de autocuidados, ou, tipo assim, ele não apresenta uma situação que ele precisa de tratamento, de repente ele é sedentário, então ele precisa se mover, né? A dor dele não é num grau tão grande, assim, é um incômodo que ao fazer algum tipo de exercício, ele sente alívio. Então, ou quando ele espreguiça, né, na anamnese a gente consegue perguntar esse tipo de coisa, e ele não precisa realmente fazer um tratamento, né, ele precisa ter a rotina, aquela coisa que Joseph Pilates, aí eu entro com a filosofia de Joseph Pilates, né, que ele fala que o condicionamento físico é requisito básico para você viver viver bem, né, e ele tem os propósitos também, os 3 grandes propósitos dele, né, que é a saúde integral do corpo, fala da respiração, respirando o chuveiro interno, ele fala também do equilíbrio entre descanso, trabalho, né, o lazer, essas higienes que a gente não faz, e a rotina, né, como a rotina de exercícios físicos e a rotina de coisas saudáveis, como beber água, por exemplo, é importante e que a gente acaba se passando no dia a dia. Então, não tem como a gente ser saudável se a gente não cuida dessa rotina, ou se a gente não pede ao nosso paciente, né, que ele cuide disso, que ele tenha uma rotina, ou do nosso cliente, ou de alguém que vá fazer uma avaliação com a gente, e que ele não precisa de tratamento, ele precisa de cuidados, né, de higiene, né, esse cuidado de rotina mesmo, né. E tem essa outra abordagem que vai para o provedor de reabilitação, né, que aí esse provedor de reabilitação, que é quando o paciente ele nem está em bandeira vermelha, que é quando ele tem que ir para um médico mesmo, e a gente não dá conta do que está acontecendo com ele, e quando ele tem que ir para o autocuidado, que seria a bandeira verde, né? A bandeira amarela, ela pertence a gente, nós profissionais de reabilitação. Então, na bandeira amarela a gente determina a abordagem de reabilitação mais apropriada, dada a apresentação clínica, e aí no TBC eles falam sobre exercícios, né, de preferência direcional, né, que tem no McKinsey, eles sugerem isso. E eles também falam sobre exercícios de tração, né, que algumas técnicas que podem trabalhar com técnicas manipulativas, ou técnicas de reeducação, métodos de reeducação da função, né, de exercícios físicos, mais voltados a tratamento, obviamente. Bom, aí eu tinha acabado de falar isso, né? Onde seu paciente se encaixa, né? No box vermelho, se é no box vermelho, ele não é o seu paciente, com certeza. Né? Se é no box verde, ele tem que ser liberado para ele fazer as atividades que ele gosta e mover o corpo. Agora, se é no de reabilitação, a gente precisa realmente ver que tipo de abordagem vai fazer com ele, qual a melhor para esse paciente. E aí tem que ter um raciocínio clínico, né, mandar para outros profissionais também, para que um faz RPG e Pilates, no meu caso, faço indicação ou liberação miofascial e Pilates, ou esteira, né, porque também as dores, às vezes, elas estão ligadas não só à lesão residual, mas assim, elas estão muito da dor, eu tinha falado isso um pouquinho antes, mas traduzindo,
elas estão muito associadas à depressão e ansiedade também, né? Tem muita associação com essas coisas, então esse box aí amarelo, a gente tem a liberdade de estar trabalhando com outros profissionais também e de ver quais são as abordagens que a gente precisa utilizar. Foi dessa forma que eu interpretei. Agora eu entro um pouquinho no que eu faço no meu dia a dia, né, que é abordagem Polestar Pilates e Fisiopilates. Então, uma das palavras-chave assim, que tem no Polestar, na verdade, eles têm como slogan impactando o mundo através do movimento inteligente. Quando ele fala da inteligência, ele fala do exercício bem direcionado, né, o exercício adequado para aquele perfil, e levando a pessoa a ter uma experiência positiva de movimento, sem dor, né, sem estimular quadro álgico. Então, se é paciente, a gente não deve estimular a nocicepção. Então, a gente procura o tempo inteiro, dentro do trabalho da Fisiopilates Polestar, trabalhar dentro de uma experiência que não cause dor, que seja muito positiva para o cliente, né, para o nosso cliente. Então, ele tem também outras palavras-chave que é importante salientar, que eu acho que é o tanto quanto necessário e o mínimo possível, né? E eu acho que é o equilíbrio aí, quando você está tratando alguém, ou mesmo quando alguém está se movendo, você tem que, na avaliação, você tem que ouvir a queixa, mas você ouvir também o desejo do cliente, né? Então, a gente tem que saber equilibrar muito isso. A gente tem outra frase que, quando a gente trata movimentos suaves e gentis, né, a gentileza sempre com as pessoas, né, que estão passando por uma situação difícil. Os objetivos do fisioterapeuta ou do profissional de Pilates dentro do Pilates científico da minha escola, eu posso falar da minha escola, é a gente identificar o mecanismo de lesão. Isso é uma coisa importante. Muitas vezes a lesão está ali prestes a acontecer, né, por conta de um overuse ou de hábitos que não são bons para aquele corpo, e de repente, quando ela vai fazer um movimento X de flexão com rotação, ela acaba tendo a dor. Então, foi aquele momento é importante de captar, porque é exatamente aquele movimento que ele não consegue fazer. Então, a gente precisa entender quais são os fatores que agravam a dor e quais são os fatores que são fatores de alívio, né? Para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, o pensamento é mais nessa ideia de fatores agravantes, fatores de alívio, né? Então, entender esse mecanismo de lesão para que a gente possa maximizar, né, o tempo de cura ter sido lesado, né, desculpe, minimizar o tempo de cura ter sido lesado, eu usei a palavra errada, mas é minimizar para a gente não cronificar, né, reconhecer onde esse paciente se encontra, né, em que estágio ele se encontra, porque muitas vezes ele está com uma dor tão grande, ele não consegue se mover, e aí não é na mão da gente que ele tem que estar nesse momento, ele precisa ir para lá para a bandeirinha vermelha, né? Ele não consegue, a gente não consegue colocar ele para mover, né? Não é que todas as pessoas que vêm com essa queixa a gente vai mandar para o médico, mas é importante que ele faça os exames, né? Que ele afaste algumas... É uma bandeira vermelha, né? Você não poder se mover, você tossir, ao tossir você sente uma dor nas costas,
né? A gente precisa entregar para o profissional. Eu mesmo peço, olha, procuro o médico e venho com os exames, vejo o que o médico acha disso, porque, enfim, a gente já falou antes das bandeiras vermelhas, né? E, então, identificar o mecanismo de lesão, minimizar o tempo de cura do tecido lesado, reconhecer em que estágio a pessoa se encontra, né? E devolver a função. Porque no ambiente Pilates, nós temos simulações de atividades funcionais, muitos exercícios que simulam as atividades funcionais. Né? Então, essa simulação, ela pode ajudar bastante esse personagem, esse indivíduo, né, a melhorar a habilidade dele com aquele movimento que ele está restrito e que causa muita dor, né? Outra coisa que eu acho que é importante salientar que na minha escola a gente salienta muito, são alguns conceitos de estabilidade, né? Mobilidade, estabilidade, distribuição de forças. Estabilidade para a gente não são exercícios de estabilização. Eles não são exercícios de estabilização. Esses exercícios de estabilização, eles são exercícios de recrutamento de músculos que são descritos como estabilizadores, que são músculos antecipatórios, que Paul Rodgers, Sapphire, né, Punjabi, eles falaram lá no início, nos anos 90, né, no início dos anos 2000, e que outras pesquisas já derrubaram também, mas que na minha prática eu sigo muito assim, eu acho que eles modificaram o tratamento da coluna no mundo, com a descoberta da ação antecipatória do transverso abdominal, do assoalho pélvico, enfim, da importância do multífidos, não que as dores lombares possam vir de fraquezas desses músculos, né, porque é um conjunto, né, de músculos atuando, como minha professora Alice fala, e Brent fala também, né, o nosso corpo é como se fosse uma sinfonia, né, e nós sabemos disso também. Então, os músculos, eles não agem sozinhos, apesar de eles serem descritos como os músculos estabilizadores, eles agem junto com os sinergistas. O próprio Paul Rodgers tem um vídeo assim, esclarecedor sobre esse conceito de estabilidade. Então, assim, só voltando a ele, porque eu acho que divaguei um pouquinho aqui, mas os exercícios de estabilização que às vezes a gente pensa que eles dão uma melhora e que eles diminuem demais a dor do paciente, né? Eles são exercícios de recrutamento. E que você está com a sua coluna neutra ali, ativando, enfim, numa posição que você não pode fazer nenhum tipo de mobilização na área que está lesada. E depois de um tempo, a gente vai precisar passar para a mobilização, depois que essa dor acaba, né? E aí é quando a mobilização acontece que a gente começa a ficar mais próximo do que é a estabilização, né? Então, a estabilização, os exercícios estabilizadores, mas os exercícios de mobilidade juntos, eles vão gerar uma possibilidade da gente mover o corpo. E como o corpo foi feito para se mover, o real conceito de estabilidade é quando o corpo se move. É quando ele está em movimento, e não quando ele está parado. Então, assim, a estabilização não é pare aí e mova o braço e mova a perna. A estabilização é quando eu agacho, eu subo, eu corro, eu viro, eu roto a coluna, eu pego uma coisa em cima. A estabilização é isso, são os nossos movimentos do dia a dia. Os nossos movimentos. Isso é que é estabilização. Quando você pega um paciente que passa pelo período de recrutamento de alguns músculos, digamos que sejam esses que estejam desequilibrados, né?
Depois você vai ter que mobilizar esse corpo, vou colocar esse corpo no movimento, né? E depois aí você vai ter a mobilidade com controle motor, né? Com suporte muscular, né? E eu não gostaria mais de ficar falando muscular, porque tem uma coisa facial aí muito forte, né, acontecendo, e que são quebras de paradigmas, mas ainda não está suficiente, assim, para mim não estão suficientemente claros. Eu ainda estou estudando, não estou claro o suficiente para eu poder estar falando para vocês aqui. Mas é que ver a gente como um todo mesmo, e não como partes, não como músculos. Eu tenho um mestre, eu considero mestre, Eli Thompson, que ele é da equipe lá de Thomas Myers, né? E ele fala uma coisa que ele fala coisas muito importantes a respeito de me perdi agora um pouco, mas fala sobre eu me perdi um pouco aqui, me desculpem, eu estou bem cansadinha, mas assim Oi, Selma, você estava falando sobre as fáscias e sobre o Thomas Myers. Ah, tá, ele de Thomas Myers, obrigada. Você sabe como eu estou cansada, né, Lu? Mas Não, assim... Com certeza. A gente fica super feliz de escutar você falando de coisas tão atuais para a gente, né? Essas quebras de paradigmas, que acaba que, como foi tão enraizado anteriormente, e como que a gente já consegue aplicar isso tudo dentro do Pilates, né? E tudo que o Pilates fez, mesmo dentro da estabilização, nunca foi errado, né? Talvez a gente já estava um passo à frente pensando mais na funcionalidade. Estou doida para você chegar nos estágios eu estou chegando nesse estágio, já tô chegando nele, é porque eu precisava falar um pouquinho dessa coisa de estabilização, porque assim, as pessoas pensam que é uma coisa parada, a estabilização, né? E na verdade não é. Excelente, são os nossos movimentos. Excelente, estou adorando, tá? É muito bom. Obrigada. Então, assim, ele diz assim que nossos músculos, eles foram assim, divididos anatomicamente, né? Só para chamar, tentar dar função ao músculo, enfim, mas na realidade nós somos pedaços de carne ensacados, né? Você não está trabalhando um músculo só, você trabalha uma cadeia quando você trabalha, né? Uma coisa está interligada com a outra. Então, assim, esse é um conceito do todo, que se une também ao conceito do body mind também, né, que fala dessa outra coisa que tem. Então, assim, não dá para a gente ficar dividindo as coisas, né, todo. Mas eu vou deixar para mais para frente, no próximo webinário, falar de fáscias, ou indicar a Taira Mello, que é uma educadora da Fisiopilates, que assim já vem com um trabalho de face muito bonito nesses anos, vem estudando durante esses anos, ela pode falar muito mais com propriedade. Eu não me considero assim uma pessoa, eu estou ainda caminhando. Então, tem outro conceito também do Postak, distribuição de forças, né? Então, a coluna tem 24 segmentos móveis e a gente precisa equilibrar esses 24 segmentos, né? Então, quanto mais você equilibra os segmentos da coluna, dando mobilidade e controle motor, mais você vai ter uma coluna forte. Quando você tem, obviamente, uma coluna móvel, né? Com o equilíbrio entre hipo e hipermobilidade. Tá? Então, isso vai fazer com que você tenha uma melhor distribuição no movimento. A gente também pensa que é importante, nesse conceito de distribuição de forças, distribuição de energia, e equilibrar algumas outras estruturas, né? Então, para você fazer uma extensão de coluna, é interessante que você libere pessoas, porque se você fazer uma extensão de coluna com pessoas segurando ali, muito provavelmente a lombar que vai fazer uma extensão, né? Você não vai distribuir muito bem aquela extensão sobre aqueles segmentos, porque tem uma estrutura ali segurando, né? Pessoas, uma fáscia, aderino, né? Uma cadeia
segurando aquilo. Então, é preciso que a gente libere, né, um diafragma, né, ou a trama facial, enfim, que está segurando aquilo. Então, a gente precisa liberar, né, para que haja uma melhor distribuição de movimento no corpo. A gente tem um exercício na cadeira que chama Extend Leg Pump, no postar a gente chama dessa forma, e em que a gente simula, coloca o pé no pedal e abaixa o pedal, estende o quadril e estende o quadríceps. Esse exercício, se a outra perna que fica parada, se ela não tiver com espaço nas articulações, na articulação do quadril, né, você vai fazer isso com hiperlordose. Você vai ter maior gasto energético. Você não vai ajudar a sua deambulação. Você não vai conseguir subir escadas como você está simulando ali. Se você vai conseguir subir, mas você vai ter maior desgaste energético, com certeza, né? Se você fizer isso sem pensar nessa distribuição, nessa liberação do psoas, por exemplo, nessa liberação do diafragma, são músculos posturais também importantíssimos, tá? Então, distribuição de movimentos, tanto nos segmentos das articulações, quanto nos músculos, né? Distribuição de energia, equilíbrio, a palavra segue por aí, tá? A outra coisa em relação a exercícios físicos, né, são os princípios de movimento. Então, assim, para nós, né, educadores do postar, nós professores, dentro dos nossos estúdios, a gente precisa fazer, assim, é necessário que a gente faça o exercício mais organizado. Isso não quer dizer que o exercício não seja mais livre, entende? Mas, assim, ele precisa, para ele ter um benefício, ter uma organização biomecânica e um refinamento. No refinamento, quando a gente cria esses espaços, a gente mesmo tem um princípio chamado princípio de alongamento axial, né? Esse princípio de separação das vértebras, né? E de ossos, né? E aí, quando a gente consegue isso, quando as cadeias estão mais soltas e a gente consegue levar essa ideia de estar maior para as pessoas, né? A gente tem mais refinamento, tem mais liberdade, tem mais amplitude de movimento, né? Então, nós temos 6 princípios muito importantes, que é a respiração, um deles, né, que é a organização do tronco na inspiração e expiração, a importância de você respirar quando você tem um paciente com dor lombar, né, no diâmetro do tórax, distribuindo também a respiração em áreas que você não está acostumada a respirar, dando mobilidade às suas vértebras, né, torácicas. Você também aumenta a complacência e elastância pulmonar, né, você aumenta também a ventilação e a perfusão periférica quando você inspira e expira assim, mais, né, utiliza esse princípio da respiração. A respiração também organiza movimento bastante, e a gente segue muito por isso, que a extensão ajuda, a inspiração ajuda a extensão de coluna, a expiração ajuda a flexão, né, então, muito por aí, nessa organização. E existe também eu falei da amplitude de movimento, essa coisa da elastância e da complacência, mas também porque alguns músculos importantes para a postura, eles são músculos respiratórios, eles fazem parte da dinâmica, né, da interação de forças desse cilindro, né, que faz esse efeito hidráulico na coluna e faz com que a gente fique maior, né, e que a gente acesse também um transversor abdominal, que é um músculo expiratório, tá? A gente também tem o princípio do alongamento da articulação da coluna, né? Falei primeiro respiração, depois vem alongamento axial e controle de centro, que é o controle de centro e seria o recrutamento desses músculos, mas também ele tem um conceito muito maior, né, que está dentro da contrologia. Você controlar mais o seu corpo, de controle motor mesmo, de neuro, né? Temos da articulação da coluna, que é a distribuição de forças, que é muito importante no tratamento também, na recuperação do movimento, né? Você melhorar aquele mecanismo de lesão, devolver
aquele plano de movimento que a pessoa não está impossibilitada de fazer. A gente também tem o alinhamento de descarga de peso nas extremidades inferiores e superiores, e antes disso a gente tem a organização da cabeça, pescoço e ombros também, né, a relação da boca, da têmpora mandibular com os movimentos, né, também, e a organização dos ombros, essas relações. E a cabeça, os ombros, caixa torácica e pelve, desse alinhamento, desse centro de gravidade. E a gente também tem o que seria alinhamento de carga de peso, né, que é tão importante também, e para a gente até ativar também nossos mecanismos de faces, né, e trabalhos unidirecionais, multidirecionais também, quando a gente está no footwork, né, descarregando peso ali, ganhando mais, recuperando aquele quadríceps de uma pessoa que de repente ficou um tempo grande sem se mover, né, o quadríceps é um músculo que inibe muito depois que, quando você para de andar, né, quando você para de respirar, quando você respira curto, que é muito um padrão do paciente agudo, né, é importante que você faça essa descarga de peso, esse alinhamento, então, e multidirecionalmente também, dando a articulação, né, trabalhando em cima das possibilidades da articulação, né, digamos o fêmur, né, que é multiaxial, então, ser utilizado em rotação interna, em rotação externa, na posição paralela, né, enfim, explorando todas essas possibilidades que a articulação tem. A integração de movimento é que você tem que passar por várias etapas até a aprendizagem, né, daquele movimento, e para um movimento mais elaborado, né, então você, assim, eu estou falando tudo muito a grosso modo, tá? Então, a integração de movimento seria você avançar no programa, né, você começar e progredindo, regredir quando tem que regredir, mas progredir para o corpo não se adaptar, para o sistema nervoso não se adaptar, porque muitas vezes se adapta muito rápido, né, muito rapidamente, e a gente precisa de outras demandas para poder desafiar, né? Então, movimentos mais elaborados, né, ele vai desde movimentos mais básicos, onde a pessoa ainda não entende, que a gente chama, entre aspas, inconsciente competente, que até não é uma palavra muito boa na neurolinguística, mas também tem neuro, nos livros de neuro, até a pessoa conseguir fazer o exercício sem precisar ficar pensando muito, porque ele já está automatizado. Então, vamos agora para os estágios de reabilitação, segundo o porta-filhos de Rosa, porque senão eu vou ficar aqui falando e vai dar 9 horas e eu não vou ter acabado. Vamos lá. Então, nós trabalhamos com os estágios de reabilitação, segundo o porta-filhos de Rosa, né, e são 4 estágios, e, na verdade, a gente foca em 3, que é o primeiro, o segundo e o terceiro estágio, mas o quarto, ele permeia 1, o 2 e o 3, né, então o primeiro estágio, chamado controle da dor, que ele lida com o tratamento aferente passivo, recomendações biomecânicas, trabalho de estabilização de tronco com dissociação de extremidades. A gente trabalha com uma postura sem, digamos que a pessoa tem uma dor lombar, que a gente está falando de dor lombar, né? Então, ela tem uma dor lombar, L4, L5, ali naquelas imediações, ou a dor difusa, não importa, né? Ela está num quadro subagudo ou agudo. Então, as palavras-chave desse momento agora de não causar insulto, né, a lesão, utilizar o princípio da assistência e, no primeiro momento, a gente utiliza exercícios passivos para tirar aquele espasmo, né, que a musculatura superficial normalmente faz quando você tem inibição de alguns músculos. E o recrutamento de outros músculos que possivelmente eles não estejam fazendo a ação dele, tá? Então, nesse momento, a gente vai procurar uma coluna neutra, optimal, né, e buscar fazer um trabalho de estabilização de tronco com dissociação de extremidades, tá? Sem
essa dissociação de extremidade, já a partir daí a gente começa a ter uma reeducação funcional em alguns exercícios, como o próximo que eu vou mostrar para vocês. É um exercício passivo, mas que ele, se você observar e virar o computador assim, você vai ver que a pessoa está simulando uma marcha ou a posição sentada, né? E é um exercício passivo, onde o paciente não vai fazer realmente nada, e a gente vai estar tirando aqueles possíveis espasmos, né? A literatura já falou que, já vem falando, né, que não necessariamente os músculos transverso abdominal, ele, por estar fraco, ele vai causar dor lombar ou o assoalho pélvico. Muitas vezes é por conta da hiperativação desses músculos, tá? Então, essa hiperativação faz com que a pessoa tenha dor, porque o músculo, ele tem que ter a qualidade de relaxar e de fazer a contração, né? É uma dinâmica isso. Então, às vezes uma vez eu vi uma blogueira falar, se você quer ficar com o abdômen de tanquinho, não sei o quê, prenda o abdômen, porque eu prendo meu abdômen o tempo todo. Olha, eu nunca precisei prender meu abdômen, sabe? E se abdômen forte fosse um sinônimo de não ter dor, os abdômenes de tanquinho das academias não tinham dores, né? Eles são os que mais sofrem, né? São pessoas muito presas, e a gente recebe muitas pessoas que vêm das academias, com todo respeito às atividades que eles fazem, porque são atividades muito importantes também, e complementares às outras atividades necessárias também. Mas eu falo assim, esse público que prega muito e que fala, né, no lugar do profissional de saúde, prenda o abdômen, segure o abdômen, né, segure o assoalho pélvico. Isso é louco, isso só faz com que as pessoas não consigam, durante um tempo elas vão, tudo bem, não vai acontecer nada, mas com o passar do tempo isso pode ser um problema grave. Então, voltando ao estágio de reabilitação, estágio 1. Então, aqui a gente tem um exercício, que é um exercício que ele pode se tornar, que ele é passivo, ele é 90-90, né? O nome 90-90, 90-90, sem esse ti meu, do meu inglês, do meu mau inglês. Mas vamos lá. Ele chama 90-90. Então, nesse caso aí, vamos hipotetizar, vamos pensar que esse paciente, que não é paciente, esse é um amigo meu, Marcelo, e ele posou para a foto, né? Então, digamos que ele tenha tido um episódio de dor lombar. Então, nesse momento, vamos pensar que ele teve uma inibição de musculaturas estabilizadoras, né? Vamos pensar que seja um transverso abdominal mesmo, tá? Ou que o transverso também esteja em espasmo, mas outros músculos, né? Eles vão entrar, na verdade, quando um inibe, os outros começam a tomar, querer fazer a função, né? Isso causa mais espasmo. E aí a pessoa para de se mover. Aí quanto menos movimento, mais espasmo, que vai gerar menos movimento, e mais dor, e mais espasmo, e fica numa espiral, inclusive a gente chama de espiral descendente da dor. Agora, eu quero salientar aqui também que não são só as pessoas que sentem dor que têm espasmo. Todo mundo tem espasmo. Em alguma parte do corpo, mas tem. Eu já vi isso na minha prática, e enfim, mas a gente está falando de dor lombar, não vamos fugir disso não. Então, nesse caso aí, a gente tem o quadrado lombar, o psoas, né, o glúteo médio, né, os músculos que estão em espasmo. A gente precisa liberar esses músculos, né, retirar esse espasmo com a maior assistência possível. Essa é uma palavra-chave do estágio 1. Depois disso, eu posso retirar essas molas aí e fazer os exercícios descritos pela ciência, né? Que é o exercício que é do Ed Bug, o Bench Knee Open, né? Que pode ser usado também com assistência de mola. A gente retira essas duas molas aí que estão no tornozelo dele, e ele vai fazer um trabalho de respiratório e de recrutamento de alguns músculos, se o caso for recrutar esses músculos, né? Então, eu já tive pessoas que
eu coloquei para fazer, achando que ela era do estágio 1 de reabilitação, e tentei fazer exercícios passivos e ela não melhorava. Essa pessoa estava no estágio 2. Então, eu me assustava depois quando ela dizia: ai, mas quando eu faço a extensão em casa, eu sinto um alívio. Aí ela, não, agora... Aí eu dizia, puxa, agora ela me deu uma pista, porque ela veio como estágio 1, mas na realidade ela está em estágio 2. Ela está com dor do estágio 1, né? Assim, está com dor aguda, mas ela tem essa preferência de direção, né? Então, em cima disso é que eu vou trabalhar. A minha organização toda, os princípios todos, os exercícios, na sua grande maioria, que são distribuídos pelo corpo, eles vão sempre na direção do fator de alívio, nesse caso. Bom, mas aqui a gente tem coluna neutra, dissociando as extremidades. Então, se eu viro o computador assim, né, o PowerPoint, eu vou ver que ele está como se eu estivesse subindo uma escada. No momento que ele está com o pé no degrau e o outro saindo do degrau, né? Então, nesse momento já, nós trabalhamos falando para as pessoas, olha, aqui é como se você estivesse caminhando, olha o que eu estou fazendo com você, enfim. Então, a pessoa já começa a incorporar isso, né? E tem um artigo bem interessante do conceito de pneumo, né? Eu não me lembro de que ano mais, viu, gente? Porque a gente vai lendo e vai esquecendo um pouquinho. Que fala que em pacientes comatosos, pacientes que têm neuropatias periféricas, né, que estão muito tempo no leito, né, que estão em coma também, que quando a gente faz exercícios passivos com eles, né, de flexão e extensão, a gente não só está diminuindo a possibilidade de escara, melhorando a irrigação sanguínea ou a mobilização da articulação. Se colocaram eletrodos lá no cérebro e viram que com esses movimentos, né, a gente, quer dizer, o paciente comatoso, ele tem atividade neuronal. Então, a gente não sabe até que ponto o sistema nervoso dele está... O que está dizendo para ele naquele momento, mas que os neurônios, eles estão em atividade ali naquele momento, segundo a pesquisa, eles estão, tá? Então, passando aí desse estágio, ainda no estágio 1, a gente procura depois fazer os exercícios de braço, que sejam de estabilização de tronco, com dissociação de extremidades, superiores, nesse caso, né, são os membros superiores trabalhando, e nos membros inferiores, como no footwork, né, junto com a respiração, enfim. Eu acho muito vago estar falando isso para, assim, num webinar, porque eu levei muito tempo para entender isso, sabe? E na minha prática também eu fiz o curso, antes de ser educadora, eu fiz meu curso várias vezes e experimentei com vários pacientes, né? Antes da coisa, eu senti uma certa segurança para poder ficar aplicando. E o que eu tenho a dizer para vocês é que deu certo comigo, mas eu estudei numa escola que me deu todo o suporte, né? Então, é preciso fazer um bom curso também. É necessário para a gente poder pegar o corpo de uma pessoa, né? O corpo é um templo e a gente precisa respeitar, né, esse templo, entender esse templo mais profundamente. E aí a gente entra nos artigos científicos que falam também desses aspectos biopsicossociais e, de novo, eu falando mais uma vez, mas não só sou eu, são todos os artigos que eu li, esses últimos artigos, tá? E a minha escola fala disso já há muito tempo, há 20 anos. Tá? Então, tenho muito orgulho. É muito importante o movimento para mim, eu amo todo tipo de movimento. As outras linhas também, que são maravilhosas, mas a minha linha, ela é do raciocínio clínico, sabe? Da individualidade biológica, da especificidade, enfim. Vamos passar adiante. Esse seria o estágio 1, né? Então, a gente trabalharia a estabilização de tronco com dissociação de extremidades inferiores e superiores.
tá? E com simulações de atividades funcionais. Eu vou falar dessa forma para vocês. Na prática, não acontece exatamente assim. Essa é meio que uma receita de bolo, né? Que a gente meio que dá para as pessoas, né? Para não causar um insulto à lesão. Então, deixa aquela parte que está inflamada, né? Ela se restaurar, ela descansar, tá? Então, a gente passa para o estágio 2. Alô? Alô? Oi, pode continuar. Achei que Escutando. tivesse falado alguma coisa comigo. Então, Não. passamos o estágio 1 com as palavras-chave, né? Eu não vou repetir, elas estão gravadas. E a gente passa para outro estágio. Nesse outro estágio, né, a gente vai introduzir um movimento não destrutivo. É como se a dor tivesse controlado no 1, né? A gente tivesse deixado aquela coluna sem mover, sem mobilização articular naquele primeiro momento. E agora eu vou fazer a mobilização longe do sítio da lesão. Eu vou tentar equilibrar a hipo e hipermobilidade compensatória ou não à lesão. Então, eu continuo com os meus exercícios de estabilização, de recrutamento e etc., de estabilização com o tronco parado, mas eu já começo a mover. Começo a mover antes do sítio da lesão. Então, eu vou mover em flexão, eu vou mover em extensão, inclinação lateral, né, com muito cuidado, com assistência, para não provocar mais dor. Para não provocar mais dor e para a pessoa não voltar ao quadro lá do estágio 1, certo? O nome do estágio 1 é controle da dor. O estágio 2 seria, o nome é mobilização. Então, a gente inicia a gente chama começo do movimento não destrutivo, longe do sítio da lesão. Então, vamos dizer que ele tem uma lesão lá na lombar. Eu estou estimulando agora a rotação dele na cervical, na torácica, né? E vou aumentando aos poucos, né? Ainda com muito cuidado com essa pessoa. Isso dos pacientes agudos, né? Paciente que tem um crônico agudizado, que a gente já trabalha de outra forma, o crônico também, enfim, são formas diferentes de trabalhar. E a gente está pensando no agudo, subagudo, né? O agudo que consegue vir para a mão da gente, tá? Que não vai para lá para o médico. Então, ainda no estágio 2 de reabilitação, a gente tem aqui, ó, uma ideia de um exercício para a gente introduzir a flexão. Estão vendo que tem assistência aí? Então, essa pessoa, ela não vai subir tanto o tronco, né? Eu comecei pequenininho com ela, trabalhando a mobilização lá na cervical, né? Com a assistência das molas, e depois, aos poucos, eu fui aumentando. Isso pode acontecer em um dia, isso pode acontecer num processo de vários dias também, depende de vários fatores, como cognição, enfim, todos esses fatores que a gente falou, todas essas variáveis, tá? Tem também uma coisa que eu preciso falar, que tem um artigo, um ensaio clínico brasileiro, com 398 pessoas, eu acho, que fala da importância do tratamento com pilates da reeducação postural 3 vezes por semana. Eles fizeram um trabalho também com cartilha, com exercícios domiciliares, e viram uma melhora muito rápida. Então, esse artigo ele sugere que as pessoas façam no tratamento, né, mais atividade física, ou seja, ele quebra esse ciclo de medo da dor, né, da cinesiofobia o mais rápido, né, que provoca menos dor e mais espasmo, enfim. Vamos lá. Então, isso faria também com extensão. Nesse momento, a gente tem muita modificação de exercícios, tá? E exercícios de mobilização. Vão estar acontecendo outros exercícios também do estágio 1, só que progredidos, né? Eles vão progredir também juntos, tá? Então, aí depois, a partir daí, eu começo a juntar um plano de movimento com outro. Então, a flexão com rotação, a extensão com rotação, enfim, começo já que não tem mais dor e eu já estou mobilizando o sítio da lesão, gradativamente eu vou combinando os planos, né? Combinando os planos, sempre longe da nocicepção. Então, quando a gente chega no estágio 3 de reabilitação, a gente já vai estar fazendo movimentos mais avançados também,
avançados para cada nível. Então, se eu tenho uma Jade, por exemplo, que é aquela ginástica, o exercício para ela, avançado, vai ser diferente de uma pessoa que não faz exercício físico, né? Dentro do nível de cada um. Então, aí a ideia de um exercício de estabilização dinâmica, né? Que é o exercício mais avançado. Então, não necessariamente se o paciente vai ter que fazer, mas ele vai ter que fazer o que é avançado para ele, tá? Por conta de todas as outras coisas que a gente falou a respeito das progressões, né? Que o sistema nervoso precisa, ele sofre adaptação, a gente precisa quebrar essa adaptação e chegar, desafiar essa pessoa, vai desafiar dentro do nível. Então, no estágio 3, a gente vai estar fazendo exercícios mais avançados e também a gente vai chegando mais perto do mecanismo de lesão. E aí, agora, eu vou para o último slide mostrar para vocês coisas que podem estar acontecendo, né? E dentro do ambiente que eu posso estar simulando. Então, vamos dizer, o paciente, o cliente, o sujeito, o indivíduo, ele estava amarrando o sapato. Ele foi amarrar o sapato e foi nesse momento, exatamente, nessa combinação de planos de movimento, de flexão com rotação, que ele teve a dor. Na estabilização dinâmica, eu tenho um exercício do ambiente Pilates que vai reeducar com todos os princípios, né, do Polstaff, de Pilates, enfim, né, de um bom Pilates, vai estar simulando essa atividade, ou seja, devolvendo, né, aquilo que se tornou um mecanismo de lesão no primeiro momento, tá? Então, eu vou aumentar a amplitude, vou aumentar as valências, a amplitude de movimento, a força, né, a propriocepção, o equilíbrio, enfim. Daqui a pouco ele vai colocar os pés em cima do pedal, da chair, vai colocar as mãos também juntas aí, e vai fazer mais desafiante ainda. Então, eu estou, nesse momento, reproduzindo, já posso reproduzir e devolver a função para ele. Só para fechar, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que assim, ela diz assim: não adianta você treinar um músculo e não levar a tarefa pretendida, né? Então, até porque o músculo ele não age sozinho. Então, também o grupo muscular e você não treinar a tarefa. Mas também existem artigos científicos que falam que não é exatamente assim como eu estou falando. Essa é a minha experiência que eu estou passando para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos. Estou aberta agora às perguntas. Qualquer contato aí, esses são meu Instagram, esse é o meu Instagram, né, meu e-mail, e podem também me procurar no site da Pulsar e no site da Fisiopilates, tá? Eu estou por lá. E, inclusive, dando curso de dor lombar, enfim, nós temos vários... Vou fazer minha propaganda aqui agora, viu, meninas? Temos vários workshops, vários educadores com workshops interessantíssimos, aulas temáticas incríveis, né? Além de muito trabalho com o próprio repertório cru, né? Bem elaborado, as aulas bem elaboradas. A gente tem um reforme avançado, né? A chair avançada agora, um curso de match também, que vai ser lançado. Enfim, são cursos de formações importantíssimas para a sua formação e para o seu entendimento do que é mover com eficiência. Tá? Os profissionais são incríveis. Obrigada. Selma, com certeza, excelente, com todo direito, você tem todo o direito disso. Vamos lá. Eu adorei a sua palestra, foi muito rica, você mostrou toda a sua experiência, mas com muito embasamento. Eu estudo muito dor lombar, sabe? Eu tenho mestrado pela UFMG em dor lombar e nesse sinergismo de transverso, diafragma, músculo do assoalho pélvico. E você falou muito bem sobre paradigmas que estão sendo abordados hoje, né? Hoje tem artigos que falam daquele o mito do core, e aí joga o core para água abaixo,
fala, o problema é só o transverso, eu devo contrair o transverso o tempo todo, os músculos do abdômen o tempo todo, o problema é força desses músculos ou é mais um problema de coordenação deles? O core, será que é a mesma coisa que powerhouse, né? Será que é músculo intrínseco? Será que é o transverso? E você explicou isso. Você falou que o problema não é só o transverso, que o transverso é só uma parte do problema, todo, né? Uma parte do problema. Você falou que contrair os músculos abdominais o tempo todo, além da gente não conseguir, fica aí contraindo o seu abdômen o tempo todo. Ninguém consegue. Isso não é funcional, é um padrão anormal, né? A gente precisa do transverso abdominal contraindo excentricamente, concentricamente, né? E aí existem estudos mostrando que fala da importância desse sinergismo, sim, do transverso, diafragma, músculo do assoalho pélvico, que Joseph Pilates já falava há muito tempo dessa interação, né? Que é importante ali para o aumento da pressão intraabdominal, que é importante para várias funções, né? Sim. Então, uma frase que eu gosto é que esse controle do core, do powerhouse, o ideal é que ele venha de dentro para fora, e não de fora para dentro. E a gente viu que trabalhando dessa forma que você faz, a gente alcança isso, né? Uma das coisas que eu tenho mais visto nos estudos atuais é a importância da respiração, né? Para a gente alcançar isso tudo. Adorei você falando que estabilidade é estabilidade com movimento. A estabilização é dinâmica, né? Estabilização é dinâmica. Parada. Por isso que eu tenho que focar nesse conceito, porque ele é tão difícil de explicar às vezes, sabe? Assim. Com certeza, excelente, excelente. Adorei muito a sua palestra. Hoje existem estudos mostrando que o tratamento com maior força, maior evidência científica, são exercícios ativos, né, no caso da dor lombar. E tem até estudos mostrando que o Pilates não é superior a outros exercícios, né? Mas a gente sabe da importância das pessoas gostarem do exercício, do tratamento que estão fazendo. E aí o Pilates... Esse é 50% do... Eu esqueci... Assim, porque não dá para falar tudo, né? Claro! Mas no artigo, desculpa interromper, mas assim, o gostar é 50% do processo do encaminhamento da cura, né? Isso aí. O caminho, o gostar. Isso aí. E aí o Pilates, eu acho que tá num ponto à frente, porque o Pilates a gente consegue o vínculo terapeuta-paciente, aliança terapêutica, a variedade de exercícios, a gente conseguir fazer os exercícios, trazer eles para próximo da função. Hoje em dia, os estudos mostram que quanto mais a gente contextualiza o movimento para a função do indivíduo, os benefícios são maiores, né? E o Pilates proporciona isso para a gente. Então, adorei a sua palestra, que você falou toda essa experiência de forma muito científica, de forma muito atualizada, os artigos científicos estão mostrando, você conseguiu abordar isso tudo aí, até da sensibilização da central na dor lombar, né, que a gente tem que avaliar o fator psicossocial, uma educação baseada na dor, né? Sim, as frases chaves da Fisiopilates, amei, principalmente incríveis, né? tanto quanto necessário e o mínimo possível, né? E o movimento inteligente, excelente, amei. Do Fisiopilates Postar, né? Isso aí, isso aí. Que bom que gostou. Você está de parabéns, Selma, eu acho que não tinha como ser diferente, né? Nós ficamos muito felizes de ter a Fisiopilates hoje do nosso lado, do nosso fórum. Eu acho que é mais uma certeza que a gente tem, que nós estamos no caminho certo, querendo fazer um Pilates diferente, de qualidade. E aí, quando você vem colocando os estágios, né, de exercícios da dor lombar, isso fica muito claro. Que Pilates não é exercício, né? Não é uma aplicação aleatória de exercícios. A gente tem que ter objetivos. O fisioterapeuta tem que ter, sim, um objetivo naquele momento com o paciente dele, para ele ter melhora. E é só assim que a gente vai conseguir fazer isso.
né? E quando você também coloca essas atualizações hoje sobre dor lombar, né? Eu acho que reforça mais ainda o nosso papel como profissional para conseguir melhorar essa situação do paciente de dor, né? Porque Sim. todas as evidências hoje científicas estão a favor do exercício, e não do medicamento, não do repouso e não da cirurgia. Não, né? Então, assim, eu falo que nós temos a faca e o queijo na mão. Né? Então, assim, está nas nossas mãos hoje conseguir abordar esse paciente com dor lombar. Claro que a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um, tem esses fatores biopsicossociais que a gente não pode esquecer, e lembrar que o Pilates é um ambiente excelente de abordagem disso. Né? A cidade de parabéns. Não é diferente. Não é por pouco, né, que a gente teve tantos elogios no nosso chat, durante a apresentação. Então, em especial, a Maria Camila disse que você é o máximo, e a Suzana chamou de maravilhosa mesmo, só que ela precisou sair, para a conexão dela ficou um pouquinho ruim, mas que amanhã ela assiste o replay do final. Então, você está de parabéns, agradecendo muito a sua participação. Temos duas perguntas, eu vou fazer rapidinho, você responder rapidinho, porque eu acho que o pessoal também está começando a sair, já está ficando tarde, né? Para a gente, já são 10 horas da noite. Fora do horário de verão, já são 10 horas. Mas o pessoal é seu fã, viu? Você tem uma galera aí, fã seu, que te segue, que te adora. Mas, então, vamos começar com a primeira pergunta. Foi da Marina. Ela fez essa pergunta antes de você apresentar os estágios. Então, talvez já até esclareceu. Porque ela pergunta, quando o paciente está com uma dor lombar aguda, você escolhe mais exercícios de mobilidade primeiro, para depois realizar exercícios funcionais, multiarticulares? Eu acho que depois que você apresentou os estágios, já deve ter respondido, né? Que você falou, né? Que começa primeiro com mais de uma estabilização central, dissociação de membros, depois você começa com uma mobilidade assistida, né? Para depois você ir desafiando mais, né? E depois introduzindo movimentos mais funcionais, mais em planos associados, né? Então, acho que a evolução dos estágios ficou clara depois que você apresentou para ela. Se a Marina tiver aí ainda, responde para a gente se ficou claro depois da apresentação da Selma. Você tem mais alguma coisa a acrescentar com relação a essa pergunta, Selma? Não, eu não tenho, não. Eu acho que eu já falei. Eu acho que eu vou me repetir se eu falar. Isso aí, também acho. Ótimo. Só a última pergunta agora, Selma, foi da Vanessa. Ela perguntou o que caracteriza essa passagem do estágio 2 para o estágio 3 no paciente, né? Se seria o tempo de tratamento ou a diminuição da dor. Na verdade, o estágio 1, ele é o controle da dor. Você já tem que ir para o estágio 2 sem dor. Por isso que o estágio 2 ele tem que ser bem delicado, né? Quando você entra na introdução, tudo que eles falam assim, introdução do movimento não destrutivo com assistência, longe do sítio da lesão, né? Então, assim, a gente não sabe dizer exatamente qual é o momento que a gente passa para o estágio 3, mas a passagem do estágio 1 para o 2 tem a ver com a diminuição da nocicepção. A gente não vai trabalhar com nocicepção. Agora, talvez o que ela tenha perguntado seja uma coisa que às vezes acontece em nossos estudos. Eu não sei, viu? Natália, o nome dela? Natália? Vanessa, perdão. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que você começa no estágio 1, quando a pessoa ainda tem um pouquinho de dor, a fazer alguns exercícios mais passivos. É tipo assim, como se você mesclasse um pouco o estágio 1 com o estágio 2. Mas isso depende muito da resposta do seu paciente agudo, né? Se realmente ele se não está produzindo nocicepção, né? Então, assim, muitas vezes, a gente entra no estágio 1 e aí é parado demais,
né? E dá para mover aquela pessoa um pouquinho, uma área longe do sítio da lesão, a gente ainda está no estágio 1, ainda tem dor, mas não tem dor ao movimento de mobilização, entendeu? Então, é nesse momento aí que a linha fica muito tênue, tá? E em relação ao que vai caracterizar a passagem do estágio 2 para o 3, né? Quando você pode combinar, quando você já mexe o sítio da lesão, consegue não ter dor movendo o sítio que houve a lesão, né? Quando não tem mais dor, assim, você movendo, inflexão e extensão, né? Que você começa a fazer combinações de planos de movimento. Porque quando você combina plano de movimento, você diminui o espaço intervertebral, né? Então, é nesse momento aí que essa passagem também é uma linha tênue. Sempre a passagem de um estágio para o outro é uma linha tênue. Não existe, assim, uma coisa que eu diga que caracteriza, até porque em pacientes meus, aconteceram de formas diferentes, acontece de formas diferentes. Não é legal afirmar, não é justo afirmar isso, porque na prática não é exatamente assim. Concordo completamente, Selma, com o que você disse, a importância da gente ir avaliando cada pessoa, né? Cada um é cada um. E nós vamos estar muito próximos do nosso paciente no Pilates. Então, a gente tem a capacidade de ir vendo como que ele está respondendo. Às vezes, por exemplo, se eu focar muito, a gente sabe da importância da respiração, mas tem pessoas que se a gente focar demais na respiração, ela vai ficar tão bloqueada que não vai movimentar. Vai mover. Então, é como você falou lá no início, não existe uma receita de bolo. Tem uma forma da gente estruturar, o ideal é que a gente faça dessa forma que você colocou, que a gente também, eu e a Luciana também acreditamos dessa forma, desses mesmos estágios, né? A gente tem a formação da Polestar, da Físio Pilates também. Então, a gente acredita nisso, mas cada um é cada um, né? Então, nós próximos do nosso paciente, do nosso aluno, a gente tem essa capacidade de vendo quando que a gente pode mudar, né, do estágio, né? É uma coisa bem móvel, na cabeça da gente também. E pensar sempre se ele está gostando, se ele está acreditando naquilo, porque a gente tem que ter adesão dele. Não adianta, às vezes, a gente ficar no estágio 1 durante 6 semanas e ele não, né? Porque existiam estudos que falavam que a gente devia ficar na contração ali, né, de transverso, unidade interna, durante muito tempo. Isso já caiu por água abaixo. Já pode dar até, né, sabe que pode dar cinesiofobia, aumentar, né, esse medo do movimento, né? Então, a importância de ir avaliando e a gente ver qual o momento da gente evoluir e progredir. E hoje se sabe que a gente deve expor na dor lombar os exercícios mais indicados, o tratamento mais indicado seria aquela exposição gradativa aos exercícios, né? Então, de forma segura, então por isso que eu adorei essa frase, tanto quanto necessário e o mínimo possível. Achei excelente. E você sabe o que é mais, assim, obrigada, o que é mais, que eu esqueci de dizer para vocês, é que a literatura, ela não especifica o tipo de exercício que você tem que dar. Não tem um consenso com o tipo de exercício que você tem que fazer. Que você tem que fazer. Não existe. Nós tomamos cuidado, nós pegamos essa teoria, trabalhamos com essa teoria, ela mais ou menos dá certo, né? Para quem sabe dar também exercício físico, a pessoa tem que saber ministrar, tem que ter uma pessoa que tem uma cognição boa para receber essas informações, né? E para poder sentir no corpo, enfim. Tem todo um Isso aí. Com certeza. Só para a gente fechar, Selma, a Marina fez mais uma pergunta sobre os estágios. Se eles são de sua autoria ou se são da autoria de Joseph. Jamais, nem minha, nem de Joseph Pilates. Joseph Pilates, ele tinha sistemas de exercícios, né? E a gente vê isso muito bonito no Pilates científico, no Pilates clássico,
né? Um sistema de exercício assim, um veio após o outro, bacana, mas eu acredito que para indivíduos rígidos, eu até conversei com algumas pessoas do clássico também, eu converso de vez em quando, e eles falam, olha, a gente pode até desmembrar o exercício, agora, pessoas doentes aqui, a gente assim, não dá para fazer esses exercícios, né, esse sistema com pessoas com dores, a gente não submete, eles mandam para o fisioterapeuta, né? Então, eu esqueci a pergunta. Se os estágios são de sua autoria ou Não, de Joseph, e aí você falou que não. Tem não estudos... são de Porterfield de Rose, do livro Mechanical Low Back Pain, do Mecânica Lombar, tá? E eles foram trazidos para dentro do postar por Brent Anderson, né, que é uma das assumidades, né, do corpo, do movimento de Pilates nos 5 continentes. É uma pessoa muito respeitada e ele foi incorporado, na realidade, ao nosso programa de estudo, né, no nosso programa de educação. Mas é Porterfield de Rosa, eu não tenho nada, eu apenas aprendi, assim, eu vou pegando uma coisa daqui, uma coisa ali, porque o interessante do Pilates científico é que, assim, a gente vai pegando as pesquisas, né, e vai refletindo em cima das pesquisas, mas a gente não fica com síndrome de artigo, né, não, agora tem que ser esse, porque esse, não, eu tenho minha prática, eu tenho minha experiência, né, eu aprendi também, eu tenho uma ideia de como as coisas mais ou menos acontecem, né? Então, os artigos, eles são bons, eles me esclarecem muitas coisas, eles me deixam interrogações, né, de que eu estou indo na direção mais ou menos, mas, assim, nem sempre eu absorvo esses artigos, assim, como uma coisa absoluta, porque até eu sei que vão surgir artigos que derrubem aqueles. Então, minha prática e minha abordagem com o paciente, ela, corpo a corpo, é que vai me dizer, né? Ela que me diz. Isso aí. Ô, Selma, uma coisa interessante só de falar que você falou rapidamente aí é a questão porque hoje em dia a gente vê no Pilates pessoas que buscam exercícios de Instagram, YouTube, e o objetivo é sair passando o exercício aleatório para os alunos, para os pacientes. Né, a gente vê muitas pessoas do Pilates fazendo isso. O foco é fazer variação de exercício. E a gente vê que isso não é o adequado. A importância do raciocínio clínico e principalmente na dor lombar. Se os estudos hoje mostram que o Pilates não é superior a outros exercícios, aí as pessoas podem achar, vou fazer os exercícios mesmo, porque o Pilates não é superior a outros exercícios, então não faz diferença eu sair buscando exercício da internet e passando de maneira aleatória. Mas a gente tem que lembrar que se eu fizer isso, eu posso piorar o meu paciente. Sim. E a outra coisa é que muitos desses estudos, o follow-up deles, a gente não sabe se daqui a 5 anos, se foi feito o Pilates respeitando os estágios de estabilização, a gente não sabe se o número de recorrência desses pacientes vai ser menor. E o follow-up deles não foi grande o suficiente para falar sobre isso. Então, pode ser que daqui a 5 anos a gente tenha uma outra novidade aí, né? Uma outra resposta com relação a essas questões. Então, né, a gente continuar buscando um Pilates de qualidade, perguntando o porquê que eu quero fazer aquele exercício, qual que é o objetivo de fazer aquele movimento com esse paciente, né, com esse cliente, para a gente conseguir alcançar um objetivo de maneira mais rápida possível, né, a gente conseguir a excelência aí do nosso atendimento. Mesmo que a gente tenha todas as dúvidas em relação àquela pessoa que se apresente, a gente tem que ter o raciocínio clínico. Sim. Tem que ter. Ainda prevalece, você vai ter que raciocinar. Assim, isso que faz a nossa diferença. E sobre os follow-ups, o que acontece com eles é que, assim, lá fora, nos Estados Unidos, se uma pessoa que é engenheiro resolve fazer um curso de Pilates, ela faz. Então, eu não sei se foi feito com um professor de Pilates
que tem uma formação como a gente tem. É uma formação em saúde, um educador físico, uma pessoa de dança, né? Uma pessoa de fisioterapia, que tem uma formação acadêmica, que tem que raciocinar, que entende de movimento mesmo, né? Então, assim, às vezes é uma pessoa que tinha uma outra profissão e foi fazer um curso de Pilates e resolveu aí. Aí eu não sei, também não sei qual foi a linha de Pilates que esse follow-up, né, o que ele pegou. Então, são muitas coisas que, quando eu leio, eu questiono, meu Deus, quem será que linha foi? Né? Que profissão foi essa? Né? Isso aí, muito bom. Porque eu acho fundamental, Cris e Lu, assim, é fundamental você saber se mover para você dar movimento. Isso é fundamental. Como é fundamental também a gente raciocinar. São duas coisas importantes. Você não pode dar aquilo que você não sabe. Então, assim, se de pendurar de qualquer jeito, no momento onde não é para se de pendurar, realmente essa pessoa não está raciocinando. Né? É bonito, é bacana, as acrobacias, as coisas, mas se a pessoa estiver com determinadas condições, naquele momento é contraindicado. Eu tenho um texto falando a força que vem da diferença. E nesse artigo eu falo da importância do momento do Pilates científico, né, da abordagem mais científica, e da importância do Pilates clássico na sua vida. Você pode ter momentos diferentes daquilo. Né? Você pode passar por aquilo, ir para o Pilates clínico, Pilates clássico, enfim. Né? Contanto que tenha uma sensatez, o momento ele seja adequado para aquilo. Né? Para aquela abordagem. Tem que ser adequado. Isso aí. Então, imagina você colocar uma pessoa com cinesiofobia para fazer um D-Fish. Você já imaginou? E a gente vê umas loucuras dessas às vezes. Não vai. Ele pode até fazer e se acabar de dor depois, ou não se acabar de dor, porque aí tem intolerância, tem limiar, tem um monte de coisa, mas você vai correr o risco? Pois é, isso mesmo. De jeito nenhum. Eu prefiro não correr. Agora, eu adoro exercícios acrobáticos bem feitos. E no momento certo. No momento certo. Eu acho, inclusive do método Joseph Pilates. Isso. Né? Você vê ele com o Vigentry, né, fazendo coisas fantásticas. Com a Romana Krzyzanowska também. Você vê, tem registro disso na internet. Tem muita coisa de Eve. E a nossa linha é uma linha muito voltada para a linha da Eve Gentry. Brent bebeu muito dessa fonte, que é a fonte da reabilitação. Né? Ele estudou muitas outras coisas, teve contato com outros elders e etc. Mas, assim, a linha da gente é a linha da Eve Gentry. Isso aí.